Boa noite, irmãos, graça e paz. Temos hoje a proposta de nós refletirmos sobre a palavra de Deus, cujo tema é comunhão com Deus, comunhão com o irmão. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias para Isaías capítulo 55 e nós leremos o verso 10 e o 11. Tomei a precaução de projetá-lo no monitor, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. E nós podemos, então, lermos juntos essa mensagem tão gloriosa da Palavra de Deus. Leiamos juntos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que pretende em mim. A palavra de Deus, nesse texto, é um texto bastante conhecido, de tal forma que eu não quero aqui trazer uma tese de teologia, mas eu quero me comprometer com os irmãos a expor o texto e falar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Nesse sentido, o texto nos demonstra e faz um comparativo da palavra de Deus como a neve e como a chuva que cai do céu. Talvez haja dificuldade de nós brasileiros entendermos o que é a neve, o que ela representa para a terra, o que ela representa para um agricultor. Talvez haja dificuldade para nós que moramos num país tropical entender a correlação de neve e chuva. Mas existem aqueles países que têm o privilégio de possuir neve em seus territórios, e aqui no Brasil nós podemos ver isso lá no sul, quase perto do Uruguai. A neve derrete e produz rios caudalosos. E um rio caudaloso é um rio com vida, e onde ele passa, ele leva a vida. Assim como a chuva para nós representa essa bênção que cai do céu e rega a terra, esse texto traz essa comparação dizendo o seguinte: a chuva e a neve desce do céu para a terra e não volta para lá. Antes faz a terra produzir e brotar e dá semente ao semeador. Primeira coisa que a chuva e a neve fazem é dar semente ao semeador. Ela não volta para o céu antes de dar semente àquele que semeia. E ela faz a terra produzir e brotar essa semente. De tal forma que essa semente cresce e aquele que plantou pode então comer do pão, do fruto do seu trabalho. E esse comparativo que diz que a chuva rega a terra, faz a terra produzir e brotar, e a árvore nascer e crescer, assim é a palavra do Senhor. Ela vai produzir e brotar no coração daqueles que a recebem e nos ouvidos daquele que as ouve, porque a palavra de Deus é viva. É como a chuva e a neve que produzem o rio caudaloso, e por onde ela passa produz vida e faz produzir e brotar, de tal forma que você que a recebe no seu coração terá pão para comer. Porque a palavra de Deus alimenta. A chuva e a neve vêm do alto e desce para o céu. A palavra de Deus desce do alto para a terra, para os nossos corações. É do alto que vem a palavra. Se viesse da terra, não seria de Deus, mas ela vem do alto, mais alto do que as montanhas, mais alto do que as nuvens, mais alto do que o próprio céu. Ela vem do próprio trono de Deus. Essa é a palavra de Deus.
E quando eu falo essa palavra de Deus, eu fico pensando que a palavra de Deus não é invenção do homem. A palavra de Deus não foi inventada pelo homem, mas ela vem do divino. A palavra de Deus não tem a sua origem na terra, ela tem a sua origem no céu. E a palavra não é a que sai da boca dos homens. Não é essa palavra que sai da boca de um homem, mas é a palavra que sai da boca do próprio Deus. Ela vem para a terra e faz a terra produzir e brotar. Assim como a chuva e a neve rega a terra e dá vida, fazendo produzir e brotar, a palavra de Deus é solução para a aridez de toda a alma. Se existe uma alma de solo árido, a palavra de Deus, ela é a solução para essa aridez. Se existe um coração que está aflito, a palavra de Deus é refrigério. Se existe um coração que precisa de restauração, a palavra de Deus é capaz de produzir e brotar em qualquer coração. Se existe um coração que está com o espírito abatido, a palavra de Deus revigora, refrigera e faz os olhos brilharem. A palavra de Deus é refrigério para a alma de todo aquele que nele crê e nele confia. A palavra de Deus, então, é um ente que desce do céu. Portanto, Deus envia a palavra dele para a terra com um objetivo. O texto é bem claro, que esse ente chamado palavra de Deus desce dos céus com um objetivo: fazer a terra produzir e brotar. Esse é o objetivo. E o texto fecha com uma frase que dá respaldo, que dá garantia, que diz assim para você: pode crer, porque o término dessa palavra diz assim: ela não voltará para mim vazia. Quando eu olho esse texto e vejo ela não voltará para mim vazia, eu fico pensando naquele pai que deixa a sua família com fome e sai para a rua buscar alguma coisa. E ele sai vagando. Ele não tem o que comer. Os seus filhos estão clamando: pai, eu estou com fome. E ele sai desesperado. E no desespero do seu coração ele clama: meu Deus, me ajuda. E do nada vem alguém e diz: meu senhor, eu estava aqui esperando o senhor, porque Deus me mandou te esperar. E Deus me deu a ordem de te dar essa cesta básica aqui. Eu ouvi um testemunho desse essa semana. Eu fiquei tão feliz, eu glorifiquei tanto a Deus. Não fui eu esse que estava esperando com a cesta básica. Mas eu ouvi da boca de uma pessoa dizendo: eu estava esperando essa pessoa e eu entreguei essa cesta básica. Porque a palavra de Deus não torna vazia. Esse homem saiu de casa, clamou a Deus e voltou com a cesta básica para alimentar os seus filhos. A palavra de Deus é assim. Ela não torna para Deus vazia. Às vezes o nosso trabalho não produz aquilo, não reflete aquilo que nós trabalhamos. E por vezes nos falta um alimento em casa. Mas a palavra de Deus não é assim. Ela satisfaz. Porque ela diz que dá semente ao semeador e pão ao que come. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. É esse ente que desce dos céus para a terra.
E quando eu falo de semente, de semeador e de terra, eu fico pensando na parábola do semeador que está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. O Senhor Jesus conta uma parábola ali. Ele diz que o semeador saiu a semear. Ele passou no caminho e foi jogando as sementes. Foi jogando as sementes, foi jogando as sementes. Em todas as oportunidades, a semente teve um objetivo: produzir e brotar. Mas na terra boa, ela cresceu e produziu frutos. Eu quero fazer então essa pergunta a você. Quem é a boa terra? Quem é a boa terra? Você. Você é a boa terra que Deus lançou essa semente. Deixe essa palavra produzir e dar frutos na sua vida. Frutos de 100, de 1000, de 5000. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Portanto, Deus enviou a sua palavra para habitar em você. Foi para isso que Deus mandou a sua palavra, para ser habitação em você. É interessante que esse é o ápice da comunhão de Deus conosco. O próprio Jesus Cristo habitando em nós como a palavra do próprio Deus. Porque é isso que nos diz João capítulo 1, do verso 1 a 9. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é essa palavra que desce do céu, que faz a terra produzir e brotar? É Jesus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Essa palavra é o Senhor Jesus Cristo. De tal forma que quando eu ouço esse texto de Isaías 55, eu vejo que Deus abre a sua boca e libera o Senhor Jesus para vir à terra. E o Senhor Jesus, como a palavra dele, vem à terra e faz essa terra produzir e brotar. E dá semente àquele que tem plantado, e dar pão àquele que tem fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Quem come de mim, quem bebe de mim, jamais terá sede, jamais terá fome. Porque nem só desse pão que a gente come viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o nosso Mestre Jesus Cristo, que cumpriu a vontade dele. Ele foi à cruz, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e virá nos buscar. Essa comunhão é uma comunhão tão plena, é uma comunhão tão deliciosa, é uma comunhão tão forte, que se nós buscarmos com fé, com esperança e com afinco ter intimidade com esse Deus, já então não seremos mais nós, mas Cristo que vive em nós, a palavra que vive em nós. Se eu busco intimidade, ter comunhão com esse Deus, já não sou mais eu que vivo, mas é a palavra que vive em mim. É Jesus que vive em mim. Ter comunhão com Deus é andar neste mundo, fazendo a vontade dele e semeando a semente que um dia foi semeada no seu coração. Quando nós temos comunhão com o Senhor, que delícia que é. Não tem dificuldades que nós possamos superar. Porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, e ela pode refrigerar a alma, libertar os cativos das prisões, revigorar o caído, dar esperança àquele que está abatido, levantar todos aqueles que estão desanimados e fazê-los marchar. Pela palavra de Deus, ossos secos se tornaram em carne e marcharam na presença do Senhor. É a palavra de Deus que é poderosa, não é a palavra do homem. Não é a palavra que sai da minha boca, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Quem é a boa terra? Você. Você é essa boa terra. A semente de Deus foi plantada no seu coração. Esse é o ápice da comunhão que o homem pode ter com o Senhor. E nos dá o privilégio de Deus habitar em nós através do seu Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Estamos para sempre selados pelo Cordeiro, essa palavra que veio e cumpriu a vontade de Deus. Se assim é, se o ápice da comunhão é essa, eu gostaria então de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em 1 João capítulo 1. Está aí projetado, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Se dissermos... Eu expus um pouco a ideia desse texto na quarta-feira e foi muito gostoso nós conversarmos sobre ele. E nessa oportunidade eu quero expô-lo agora para toda a igreja. Eu gostaria de te convidar, você que tem desejo de participar do culto de oração. É um momento que nós temos e temos tido aqui de muita comunhão com o Senhor. Deus te convida, a você que é boa terra, a vir dar frutos junto conosco. Porque, meus irmãos, o texto está dizendo, se dissermos que temos comunhão com Ele. Se você disser que tem comunhão com o Pai, se você disser que tem comunhão com Deus, obrigatoriamente, você tem que andar na luz. E obrigatoriamente você tem que ter comunhão comigo. É obrigatório. Se você disser que tem comunhão com Deus, veja bem, diga que tem comunhão com Deus. Pode dizer. Obrigado, os irmãos são muito obedientes. Se você tem essa comunhão com Deus, você obrigatoriamente tem que andar na luz. É obrigatório. E digo mais, o que o texto está nos dizendo. Além de andar na luz, você tem que ter comunhão comigo. Você consegue entender isso? Porque se você disser que tem comunhão com Deus, e ainda que ande na luz e não tem comunhão comigo, o texto é bem claro em dizer que eu e você somos mentirosos. A matemática aqui é simples. A matemática aqui é a seguinte: comunhão mais trevas igual a mentira. Comunhão mais luz igual a perdão. É simples aqui. Porque o texto no final diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É simples. A matemática é muito simples. Comunhão mais trevas, mentira. Comunhão mais luz, perdão. Perdão seu, direcionado a mim, pelas minhas falhas. Perdão meu, direcionado a você, pelas suas falhas. E perdão nosso, direcionado a Jesus, por ter infringido a sua lei.
Há perdão dos pecados. Se não existe comunhão com Deus, então eu ando em trevas. Mas se existe comunhão com Deus, então eu ando na luz. Quais as consequências de andar nas trevas? Mentimos e não praticamos a verdade. Quais as consequências de andar na luz? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que tenho que fazer para que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado? Ter comunhão com Deus, andar na luz e ter comunhão com... É isso que o texto está dizendo. Em suma, é isso. Simples, não é? Não é simples? Ter comunhão aqui, como o pastor Roberto nos ensinou, a comunhão horizontal gera efetivamente uma comunhão vertical com Deus. Nós aprendemos isso, não aprendemos? Se eu tenho, e o contrário, senso é a mesma, é verdadeiro, porque a ordem dos fatores não altera o seu produto. Se eu tenho uma comunhão com Deus, automaticamente eu terei comunhão com você. Posso dizer que tenho comunhão com Deus e não ter com você? Sou mentiroso. Eu quero expor isso para os irmãos. Eu quero demonstrar para os irmãos que essa teoria é verdadeira. Porque eu acredito que se eu quero ter comunhão com Deus e não ter comunhão com você, não perdoar as suas dívidas, eu não tenho os meus pecados perdoados. E eu quero fazer uma distinção aqui entre perdão de pecado para a salvação, que é aceitando Jesus. A palavra de Deus diz: a salvação vem por meio do Senhor Jesus, a todo aquele que crer. Ainda que morra, viverá. Isso é a salvação. Mas e a minha santidade? Que passa da salvação e eu tenho que ficar em santidade até Jesus voltar. E os pecados que eu cometo depois do Senhor Jesus me salvar. Eu quero demonstrar para os irmãos com 3 pequenos versículos e textos, que diz assim em Mateus 6,12. A oração que Jesus ensina. Em Mateus 6,12 é o versículo que eu escolhi para demonstrar, mas a oração todos nós sabemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade. Estou santificando a Deus. Estou orando ao Senhor dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus maravilhoso, tudo é teu. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. E aí, uma simples frase para me preocupar com esse mundo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só. É hoje, Senhor? É. E o de amanhã? Amanhã é outro dia. E se eu voltar hoje, meu filho? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vem a frase. Essa frase aqui que fala de comunhão. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos... Ah, como é fácil, né? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Isso é muito fácil. Quer dizer, é simples, né? Deixa eu voltar aqui meu entendimento. É muito simples. Senhor, na proporção que eu perdoo, me perdoe. O outro texto que eu quero destacar é Mateus 5, 23 e 24, que diz o seguinte: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai conciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem apresentar a tua oferta. Novamente, eu quero ter comunhão com Deus entregando a oferta,
Tenho que ter comunhão com quem? Com o irmão. A palavra de Deus é clara, deixa a oferta aqui, vai comungar com o teu irmão. Aí você volta e comunga comigo, com as suas ofertas. O terceiro texto que eu quero destacar é Mateus 6, 14 e 15. Diz assim: Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a... Olha que coisa interessante, hein? Se eu perdoar as ofensas dos homens, também Deus vai me perdoar. Aí vem a partícula C, que todo mundo detesta, né? Você sabe por que todo mundo detesta a partícula C? Se eu fosse um milionário, só o C me impede de ser, não é? Se eu tivesse um carro aí. Oi? Nem sei pronunciar o nome que o pastor falou. Nem sei. Ah, se eu tivesse esse carro que o pastor Roberto falou. Se, né? Uma Export. Entre eu e esse carro, o que que tem? O se. Aqui no texto também. Entre eu e o perdão tem um se. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas. Olha, entre eu e o perdão das ofensas tem o quê? O se. É uma condição. É uma condição. De tal forma que a comunhão que Deus apresenta é coisa séria. O texto de Isaías diz que Deus manda a sua palavra do céu para a terra, para fazê-la produzir e brotar. E você é essa terra. Não justifica você, que é boa terra, agir em consonância com o que Deus não autoriza você a agir. Quando eu não ajo de acordo com a palavra de Deus, eu pratico o que as trevas querem que eu pratique. Então não há comunhão com Deus nessa área em minha vida. Mas se eu estou com a palavra que em mim habita, com o Espírito de Deus me orientando, e então eu olho para o meu irmão e vejo nele uma oportunidade de ter comunhão com ele, eu não posso perder. Eu não posso perder. Porque tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo quando eu não estabeleço uma comunhão com você. Tem muita coisa em jogo. A palavra diz, se eu tenho comunhão, se eu digo, ó a partícula C aí, se eu digo que tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com os irmãos, eu estou onde? Em trevas. Sou mentiroso. E quem é o papai da mentira? Qual foi a única coisa que Satanás gerou? A mentira. De tal forma que em mim não pode haver mentira, em você não pode haver mentira, porque tem muita coisa em jogo aqui, a comunhão com Deus, a comunhão com o irmão, o perdão dos pecados, andar na luz, não ser mentiroso, andar na verdade. Tem muita coisa em jogo aqui. Se eu ando na luz, tenho comunhão com o Senhor, é obrigatório eu ter comunhão com os irmãos. Eu faço a pergunta então a você. Quando você entra no seu quarto em secreto e rasga seu coração a Deus e diz a Deus, Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados, Senhor. Fiz muita coisa errada. Deus tem prazer em te perdoar. Mas muito mais prazer Deus tem em te perdoar quando você perdoa o irmão. Deus tem o maior prazer de reconciliar você e eu a Ele
Porque foi para isso que Jesus morreu, para reconciliar a todas as coisas em Deus. Foi para isso que Cristo morreu. Jesus morreu para reconciliar você e todas as coisas a Deus. Deus tem prazer em nos perdoar, mas maior prazer tem o Senhor em ver eu e você em comunhão. Eu quero fazer umas perguntas aqui para você. Eu consigo estabelecer uma comunhão com você sem perdão? Às vezes, meus irmãos, eu fico pensando muito nisso, sabe? Olhando as minhas falhas, os meus defeitos, porque eu tenho muitos. E tenho buscado santificar todas essas áreas que eu vejo problemas em minha vida ao Senhor. Então, todo dia eu mato um Masley. Todo dia morre um. E já amarro o outro Wesley no dia seguinte para morrer. Isso me faz recordar um filme que eu assisti, que o rapaz tinha 24 horas. Ele vivia aquele dia. Quando o dia virava, ele voltava no mesmo dia. E assim ele ficava. Sempre vivendo aquelas 24 horas. Às vezes eu me enxergo assim. Eu vivo um 24 horas, falo, Senhor, amanhã eu vou ter que enfrentar esse rapaz de novo. Ô Senhor, me dá força para enfrentar esse homem de novo. Acordo de manhã, lá está ele. Do meu lado lá. Oi, estou aqui. Hoje eu vou te dar trabalho. Ontem você conseguiu, hoje você vai ver. Estou mais esperto, aprendi suas táticas. Nossa vida de comunhão com Deus é muito simples, mas não é fácil. Temos que matar todos os dias o velho homem. Todos os dias ele tem que morrer. Quem